Eu tenho pela linha telefônica o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, da comissão que está atuando aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado Kelps Lima. Deputado, muito bom dia. Aqui Narciso Machado, Jornal da Fã, pela Fã FM 99,7. Você conversa com todo o povo de Sergipe. Bom dia, deputado. Bom dia, Narciso. Bom dia, população de Sergipe. É um prazer estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa. Deputado Kelps Lima, qual foi o objetivo desta CPI implantada aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte? Narciso, o Estado do Rio Grande do Norte recebeu um volume muito alto de recursos para a saúde vindo do governo federal, e nós, como os deputados estaduais, temos a obrigação de fiscalizar os recursos. Não só para saber se houve desvio ou não, para saber se foi aplicado com qualidade, para fazer sugestões, para colaborar com o governo, independente de você ser aliado ou não. Desse acompanhamento, nós começamos a achar estranho algumas compras feitas pelo Estado do Rio Grande do Norte. Compras com preços suspeitos, empresas de fora recém-fundadas às vésperas da contratação, e aí começamos a fazer uma auditoria. Dessa auditoria, 12 contratos foram separados com graves suspeitas de mau uso ou desvio de dinheiro público. Diante disso, fizemos um pedido de CPI na Assembleia Legislativa para apurar essas compras feitas pelo Estado, em mais de 100 milhões de reais. E aí começamos, a CPI, coletamos a assinatura, foi uma luta muito grande para instalar, porque o governo do Estado até judicialmente tentou impedir, mas ao final conseguimos instalar a CPI, iniciamos os trabalhos, já estamos um pouco mais da metade da CPI, ainda temos 2 meses, e temos nos aprofundado nesse trabalho, e alguns dos resultados encontrados, para nossa tristeza, são estarrecedores, pois comprovam desvios graves de dinheiro público, não só do povo do Rio Grande do Norte, mas dos 9 estados nordestinos. Meu caro deputado Kelps Lima, quando se instalou a CPI no Senado da República, houve-se muito a discussão de que a CPI ela é um palco político, ela é um palanque e ela não serviria para trazer esclarecimentos. Como é que o senhor acompanhou o desenrolar da CPI em Brasília e que tipo de atitude vocês tomaram aí no Rio Grande do Norte para evitar a impressão da sociedade de que a CPI seria apenas um palco político? Aqui no Rio Grande do Norte, pesou muito o nosso histórico, não só o meu, mas um grupo de deputados que fez isso. Nós somos deputados experientes, nenhum nunca respondeu processo, a gente tem um histórico de respeitabilidade. E nós somos muito objetivos na CPI. Nós listamos contratos com suspeitas de desvio. Nós não estamos julgando a nossa opinião política sobre a governadora, nem nossa opinião ideológica sobre a governadora. Nós estamos julgando se houve roubo ou não, se houve mau uso de dinheiro ou não. Além disso, quando eu fui convidado pelos colegas para presidir a CPI, eu impus 2 condições. A primeira era não fazer pré-julgamentos. A CPI não poderia ser um instrumento político para perseguir ninguém. E a segunda é que, ao final dela, a gente não livrasse a cara de ninguém que fez coisa errada. Então não podia ter nem pré-julgamento, nem esconder problema no final e livrar a cara de ninguém. Então, na hora que a gente mantém essa linha, e durante o processo a gente tem o cuidado de não humilhar testemunhas, de não estar fazendo nenhum tipo de circo na CPI, de não estar atrás de lacração, a CPI ela foi ganhando volume e credibilidade. Mas essa é uma luta diária, Narciso. Fazer as coisas com seriedade, porque isso é um processo de julgamento, isso é uma coisa muito séria. A gente está investigando pessoas, e algumas serão inocentadas. E as culpadas, essas, a gente não tem pena nenhuma, não. Deputado Kelps Lima, presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte. Deputado, ao longo desse tempo em que a CPI já está instalada, o senhor disse que faltam aí mais 60 dias para a finalização. Quais foram as pessoas que foram ouvidas? Foram empresários? Foram gestores públicos? Quem é que foi convocado para ir à CPI? Nós já ouvimos desde secretários de Estado, passando por empresários, servidores públicos de carreira. A grande maioria dos servidores, é bom que se diga, eram como testemunhas, como colaboradores. Os servidores foram muito sacrificados nessa pandemia.
e muitos servidores se sentiram traídos por se dedicarem, arriscarem suas vidas e ainda terem sido instrumentos de desvios de recursos públicos, né? É tudo muito grave. E começamos a ouvir a turma do Consórcio Nordeste. Ouvimos alguns deputados, inclusive um deputado de Sergipe, esteve aqui conosco, Jorge Passos. No dia ele não pôde ser ouvido, mas ele veio aqui presenciar. E o trabalho segue. Agora aumentou muito o volume em 2 processos. O do Consórcio Nordeste e um de aluguel de UTIs aqui, que teve uma operação da Polícia Federal, já depois da CPI, que a secretária de Junta de Saúde foi afastada, outra servidora foi afastada. Então nós estamos nessa situação aqui e avançando para o momento mais crítico da CPI. Deputado Kelps Lima, presidente da CPI da Covid. Então quer dizer que o deputado Geórgio Passos, autor do requerimento aqui em Sergipe, esteve aí em Sergipe para acompanhar o possível depoimento do Carlos Gabas aí na CPI. Esteve sim, e eu discuti muito com ele, mostrei alguns elementos muito graves em relação ao Consórcio Nordeste, que o Estado de Sergipe também foi vítima dessa operação, essa falcatrua que foi feita com o dinheiro do povo dos 9 estados nordestinos, o povo de Sergipe, o povo aqui do meu estado, e a gente passou e estamos em contato com ele, sim, para subsidiá-lo no que ele precisar. Nós, nordestinos, temos que estar unidos, e nesse momento não vale bandeira política, não, vale pegar as pessoas que maltrataram o nosso povo, independente de qualquer coisa. Entrando neste assunto do consórcio do Nordeste, o Carlos Gabas, que era o homem mentor, digamos assim, desta compra de respiradores dentro do consórcio do Nordeste. Qual o papel que ele desempenhou nisso? Por que ele é tão falado, foi tão falado na CPI lá em Brasília, para esclarecer para as pessoas que muitas vezes não acompanham aí com profundidade no dia a dia? E como é que foi esse depoimento? Ele falou alguma coisa, não falou? Teve proteção de decisão judicial para ficar em silêncio? Como é que foi o contexto desse depoimento dele? Carlos Gabas é uma figura muito conhecida nos bastidores da política. É um homem muito poderoso, muito importante, muito articulado, com altos níveis de poder, já foi ministro do Estado. E ele, apesar de não ter vínculo nenhum com o Nordeste, mas como é uma peça importante nesse jogo nacional, foi colocado como diretor do Consórcio Nordeste, diretor-geral. Ele foi o responsável pela compra desastrada e que gerou essa falcatrua dos respiradores. Ele gerencia R$1 milhão por ano de cada um dos estados nordestinos. O povo de Sergipe paga o salário dele, paga as viagens, as refeições dele, as diárias dele. Então é uma pessoa que é remunerada com o dinheiro do povo do Nordeste. E o que é que ele fez? Ele pegou 4 milhões desses 48 e enviou para Araraquara, para a cidade do prefeito, ex-colega ministro dele, Edinho do PT. Há outras suspeitas em cima dele, que aí são informações sigilosas, que a gente ainda não pode revelar, mas ele veio aqui e se recusou a responder. Entrou na justiça para não ter, e de fato quem é investigado, quem é suspeito de ter feito coisa errada, pode ter o direito constitucional de ficar calado, e ele, como investigado, preferiu ficar calado. Não quis sequer prestar contas ao povo do Nordeste das suas ações como gerente do consórcio. O senhor sempre que fala do consórcio fala em falcatrua. O senhor, hoje, a partir dos dados já coletados, possui esta certeza de que houve realmente um processo de falcatrua na compra desses respiradores? Certeza absoluta. Eu sou um advogado experiente, tenho quase 30 anos de militância na área jurídica, tenho uma carreira sólida aqui no meu estado, e quem me conhece aqui sabe que eu não diria uma coisa dessa para fazer lacração. Eu estou dizendo que eu tenho convicção. E nenhum dos deputados, nem os deputados da base do governo que estão na CPI, estão desmentindo isso. Não tem como desmentir isso. Os governadores do Nordeste sabem disso também. Eles têm acesso à mesma documentação que eu tenho. Então, a permanência dos estados do Nordeste nesse consórcio é um insulto ao povo, à população da nossa região, porque está claro nos documentos. Infelizmente, as documentações são sigilosas, porque ainda há investigação e a justiça ainda está caçando exatamente alguns agentes públicos que participaram dessa falcatrua.
Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o deputado Kelps Lima, presidente da CPI da Covid na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Deputado, com relação ainda aos trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela CPI aí da Covid no Rio Grande do Norte, eu pergunto, nesses próximos 2 meses, a que constatação o senhor acha que tem de chegar à CPI? Por exemplo, nesse quesito do consórcio do Nordeste, os governadores, os governos estaduais foram vítimas do Carlos Gabas, ou o senhor acha que podemos chegar ao envolvimento dos gestores com esta compra? Até agora, o único gestor investigado é o governador da Bahia. O único governador investigado. Eu não posso investigar, nem é nossa intenção, o governador dos demais estados, de Sergipe, por exemplo. O governador da Bahia ele é investigado, não como governador, mas como presidente do Consórcio Nordeste. A governadora do meu estado é investigada por improbidade administrativa, não é por desvio de recurso. É porque ela fez o pagamento dos respiradores sem sequer ter contrato assinado e de uma empresa que funcionava num apartamento, que a primeira venda que ela fez foi 48 milhões de reais para respiradores, e essa empresa nunca fabricou um parafuso para respirador. Então, ela precisa dizer o porquê fez essa compra maluca a essa empresa, porque ela aceitou pagar pelas mãos do Consórcio Nordeste essa empresa. Deputado, aqui em Sergipe há uma discussão neste momento de possível implantação da CPI. Inclusive vai para a Assembleia Legislativa hoje o requerimento. A composição aqui é feita por 24 deputados, mínimo de 8 para se conseguir aí a implantação da CPI. Só que após o protocolo deste requerimento, com 8 assinaturas na última quinta-feira, um deputado estadual resolveu retirar a assinatura. E aí deve ter protocolado também este pedido de retirada de assinatura. O senhor, como advogado, como homem experiente, como presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte, o que é que tem validade? É o requerimento com as 8 assinaturas protocolado, pedindo com a quantidade mínima de deputados exigida, ou um protocolo posterior pode realmente dar ao deputado este efeito suspensivo da sua assinatura, e aí nós voltaríamos a 7 e a CPI não poderia ser instalada? Eu acredito que a assinatura teria que ir até o final, mas eu não conheço o regimento da Assembleia Legislativa de Sergipe. Seria leviano da minha parte levantar qualquer... Então o regimento interno tem peso nessa decisão? Total. O regimento interno é a Constituição do Estado. Perfeito. As informações que nós temos é que há uma omissão, não há uma definição de que prazo teria o deputado para poder solicitar a retirada da sua assinatura. Nesse caso, acredito eu que essa discussão vai terminar no judiciário daí de Sergipe, mas vamos aguardar, depende muito também do presidente da Assembleia Legislativa. Perfeito. Meu caro deputado Kelps Lima, quero lhe agradecer pela sua participação aqui junto a gente no Jornal da Fã, aqui na Fã FM, e que o senhor fique à vontade aí para as suas últimas declarações com relação a este trabalho da CPI aí na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aqui em Sergipe a gente vive esta discussão que é sempre politizada para um lado ou para o outro, e a expectativa desta sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Então o senhor referencia de que vocês conseguiram despolitizar o trabalho da CPI. É esta a impressão que o senhor passa ao povo sergipano? Aqui, esse é o caminho que a gente adotou, e eu espero que seja o caminho adotado aí. O que precisar aqui do Rio Grande do Norte, os nossos irmãos de Sergipe podem contar, e eu torço para que aí também isso tudo seja desvendado. Deputado, muito obrigado por sua participação, até uma próxima oportunidade. Até mais. Tá aí, portanto, com exclusividade aqui no Jornal da Fã. Exclusivo. Presidente da CPI da Covid no Rio Grande do Norte diz que há maracutaia no consórcio do Nordeste comprovada, segundo ele. Exclusivo. Trouxe detalhes das investigações que percorrem aí esta comissão lá no estado do Rio Grande do Norte. Daqui a pouquinho, a repercussão desta entrevista no fanf1.com.br.